tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre barras de Axis, a neurociência e como ela funciona, como a nossa cabeça responde a uma sessão de barras em termos de frequência de vibração e frequência dos pensamentos. Então, as barras de Axis é um conjunto de ferramentas de expansão de consciência criadas, trazidas para nós por Gary Douglas em 1990, que ele foi o fundador do Access Consciousness. Então, foram desenvolvidas uma série de processos verbais e corporais que permitiam o acesso à consciência, tanto no seu uso diário quanto nas sessões de barras, o acesso à consciência, e com isso a gente consegue uma elevação, uma expansão da consciência pessoal, uma melhor desenvoltura da pessoa através ou por meio da frequência dos seus pensamentos. Então a gente acessa essas frequências de pensamentos e, equilibrando elas, a gente consegue um melhor desenvolvimento pessoal em todas as áreas da vida. Então, como eu falei no primeiro vídeo que eu postei sobre barras de Axis, são 32 pontos localizados na cabeça, e esses pontos eles contêm os aspectos do comportamento humano em todas as áreas da vida e como a gente se relaciona com aqueles comportamentos. Então, são comportamentos em relação a corpo, sexualidade, alegria, tristeza, gratidão, calma, dinheiro, criatividade e, enfim, são várias áreas da vida, todas localizadas nesses 3 pontos da cabeça, desses 32 pontos da cabeça. Mas o que são esses pontos, Nesses pontos estão armazenados os componentes eletromagnéticos de todos os nossos pensamentos, ideais, atitudes, crenças que a gente tem e constrói ao longo da vida. Todos eles ficam armazenados, todos esses componentes eletromagnéticos ficam armazenados nesses 32 pontos. Então, são esses pensamentos, essas decisões, essas atitudes que a gente carrega ao longo da vida que bloqueiam ou desbloqueiam tudo na nossa vida, em todas as áreas, na questão profissional, na questão de relacionamento, na questão de relacionamento inter e intrapessoal, e enfim. Isso é o que... nisso estão os nossos bloqueios. Então, as suas crenças geram as suas dificuldades. Em termos de frequência de pensamento, a gente vai falar um pouquinho sobre como são medidas essas frequências e o que são essas frequências de pensamento. Então, os toques leves nesses pontos libera o fluxo de energia, permitindo o acesso à consciência, e com isso é feita uma limpeza de todas essas crenças limitantes, de todos esses pensamentos negativos e esses pensamentos que estão desconexos com o seu propósito de vida neste momento. E esse processo é muito semelhante ao que ocorre no processo de acupuntura. Então, o que aconteceu? O método foi desenvolvido, ele foi aplicado e o método funciona. Aí então surgiu a dúvida: como que o método funciona na cabeça? Como o nosso cérebro se comporta durante e depois de uma sessão de barras, Por que que isso funciona? Então, o fundador foi o Gary Douglas, juntamente com o neurocientista Dr. Jeffrey Fanning, fizeram um mapeamento por eletroencefalograma do cérebro das pessoas, que foram uma série de voluntários que se dispuseram a fazer esse teste, e eles tiveram os seus pontos mapeados antes e depois de uma sessão de barras de Axis. Foi analisado então o comportamento das ondas cerebrais durante o processo das barras. E então eles concluíram, aqui eu vou citar as palavras do próprio Dr. Jeffrey, o seguinte: inicialmente o cérebro mostrou uma atividade cerebral intensa com frequências de onda delta, que eu já vou explicar o que seriam essas frequências delta. Depois das barras, houve uma diminuição das atividades cerebrais nas áreas de foco, concentração e atenção. Os benefícios se comparam e assemelham muito com os registros de ondas cerebrais de praticantes de meditação em nível avançado. Existe uma parte do nosso cérebro que se chama tálamo, e o tálamo ele é responsável por regular todas as frequências do nosso corpo. Acima do tálamo existe a porta talâmica, que contém as células reticulares, e esse sistema do tálamo e da porta talâmica se conectam com o nosso chakra coronário, que é o chakra da coroa aqui, o 7º chakra, que é por onde entra a informação todos os dias da nossa vida. É por esse mecanismo que a nossa mente se conecta com o nosso corpo. Então a informação, ela entra aqui pelo chakra coronário, ela entra aqui pela porta talâmica, pelo tálamo. Então ocorre essa conversão em frequências, e essas frequências elas são passadas por todo o nosso corpo, por ressonância, pelo princípio denominado ressonância.
Toda a informação lida pelas células aqui, toda a frequência identificada pelo tálamo é repassada a todas as nossas células que vibram em ressonância com essa mesma frequência. E esse comportamento cerebral é muito parecido com o comportamento cerebral de pessoas que meditam por horas consecutivas. Então, a neurociência, com esse pequeno experimento, ela comprovou a eficiência das barras de Axis e comprovou que após uma sessão das barras, o cérebro da pessoa que recebeu a sessão que recebeu as barras se comporta de uma forma muito semelhante. Por quê? Porque com a sessão de barras, a nossa mente vibra, ela atinge uma frequência de vibração idêntica, muito parecida com a frequência de vibração das mentes de alta performance que são associadas, as mentes despertas são associadas às pessoas que meditam e que trabalham com essa expansão da consciência de forma direta e de forma acentuada. Então, nesse teste, os pontos em vermelho mostram um cérebro muito mais ativo. Após as barras, pode-se notar uma baixa frequência adquirida em torno de 2,7 Hz, que são as chamadas ondas delta, que vocês podem ver aí na imagem, da cor verde. Essas ondas delta da coloração verde significa o acesso à nossa mente inconsciente, que é onde fica armazenada a maioria das nossas crenças limitantes e pensamentos bloqueadores. Então, nesse ponto, eu acho interessante a gente falar como as ondas cerebrais são medidas no nosso cérebro, né? Como que são classificadas essas frequências de pensamento. Então, as ondas cerebrais, elas são medidas de duas formas, sempre em ciclos por segundo, que é a denominação, que é a unidade de medida do Hertz, e as medições variam de 0,5 Hz a 38 Hz. Então fica dentro dessa faixa de frequência, dessa faixa de ciclos por segundo. A segunda forma de medir é em termos de amplitude, que é a intensidade da onda, né? A amplitude da curva, que tem a imagenzinha ali comparando a amplitude das curvas dos 4 tipos, né, de ondas cerebrais, que são as ondas, 5 tipos, né? Perdão, ondas beta, alfa, teta, delta e gama. Então foram utilizados ao todo 19 eletrodos e o eletroencefalograma ele registra de maneira gráfica as ondas cerebrais, que seriam as correntes elétricas dos dois hemisférios do nosso cérebro, do hemisfério direito e do hemisfério esquerdo. Então nós temos a classificação das ondas beta, que são classificadas como ondas rápidas, variando de 13 a 38 ciclos por segundo, que seria o estado de pensamento normal, a nossa consciência externa, ativa, e o processo de formação e de leitura dos nossos pensamentos. Sem as ondas beta, não exerceríamos as funções que exercemos no mundo externo, né? Não teríamos essa conexão e essa leitura do mundo externo. O segundo modo de classificação seriam as ondas alfa, que nos permitem o estado de consciência individual, as imagens sensoriais e os devaneios, né? Elas são classificadas em termos de frequência, variando de 8 a 12 ciclos por minuto. E ela seria a nossa porta de comunicação entre a mente consciente, que é em ondas beta, e a mente inconsciente, que é em ondas teta. As ondas teta, por sua vez, define o nosso inconsciente, variando em uma faixa de 4 a 8 ciclos por segundo, e estão presentes nos nossos sonhos, nos proporcionando a experiência da meditação profunda. As ondas delta retratam a mente inconsciente e o nosso sono profundo. Tem uma faixa de frequência de 0,5 ciclos até 4 ciclos por segundo, e elas estão relacionadas à nossa intuição, à nossa empatia. Na sequência, nós temos as ondas gama, que ficam acima de 39 Hz e são envolvidas na maior atividade cerebral e na consolidação das informações. As ondas gama são frequências relacionadas aos meditadores avançados, e os padrões das ondas cerebrais da mente desperta ou mente de alta performance, que é classificada e associada às ondas gama.
Combina todas as frequências somadas. Então nós temos a frequência da intuição, delta, criatividade, percepção pessoal e consciência espiritual, teta, relaxamento profundo, alfa, e os níveis de consciência e pensamentos, beta. Então, como nesse estudo eles conseguiram comprovar que através ou a partir de uma sessão de barras, durante a sessão de barras, né, a gente consegue fazer com que o nosso cérebro vibre numa frequência elevada ao ponto de se igualar à frequência da mente dos meditadores avançados, né, que seriam as mentes despertas, que essas por sua vez vibram numa frequência, atingem a frequência gama, que fica em torno de 38 e 39 Hz, que por sua vez é a frequência mais abrangente que contém todas as outras. Então tem alfa, tem a teta, tem a beta inserida dentro da gama. Então tem a questão do inconsciente, do relaxamento profundo, dos pensamentos, essa questão do desbloqueio das crenças limitantes e toda essa criação da nossa consciência. Então, por isso que é tão eficiente, que é tão benéfico para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, a sessão de barras de Axis. E por isso que a gente fala que quanto mais sessões você fizer, mais você vai sentir os benefícios, porque quanto mais você estiver conectado com essa frequência elevada, sem precisar passar por todas aquelas horas, aquele processo cansativo e desgastante, mas muito eficiente, que é o processo da meditação, né? Meditação avançada, você consegue ter os mesmos benefícios com menos tempo de empenho, né? Com menos tempo, que a sessão de barras é relativamente mais rápida, né? Então, os benefícios eles foram comprovados e é fantástico você conseguir acessar, você conseguir ter esse relaxamento, ter essa expansão de consciência por meio de uma ferramenta terapêutica, né? Por meio de um conjunto de ferramentas terapêuticas que são as barras de Axis. Então, convido vocês a conhecerem, quem ainda não conhece, a fazer uma sessão experimental para você realmente sentir os benefícios das barras na sua vida. E se abra para receber todas as bênçãos e toda a abundância que o universo tem a te oferecer, e as barras te ajudam muito nesse processo, tanto a se abrir para esse mundo e para receber todos os resultados de todos os seus esforços ao longo do tempo, né? Porque se tem uma coisa mais frustrante é você buscar e não conseguir. Então, o que é que está bloqueando você a atingir os seus objetivos na vida? As barras de Axis podem te ajudar a identificar, a limpar isso, e além de tudo, como se fosse de bônus, você ganha um relaxamento, uma sensação de bem-estar tremendo. Então, convido vocês a se deliciarem, a se conectarem com essa energia que é trazida a partir das barras de Axis.